filmando o sol. Por quê? O sol sempre conversou comigo, representando que é o próprio Deus vivo. E essa manhã mesmo ele conversou comigo e falou, eu sou a luz resplandecente da manhã. E me falou várias coisas. Inclusive ele pede para os pais responsáveis ler a Bíblia para as crianças. Porque o mal atinge a mente das crianças. Como Satanás existe, ele, como Deus também existe milhares de espíritos infernais nos ares que muita gente não vê. Eu falo que eu vejo, que eu tenho esse dom. Então, as pessoas são atingidas, adultos e crianças, e ninguém sabe. Aí ninguém sabe por que as pessoas têm algumas reações estranhas. São esses espíritos que usam as pessoas. E às vezes a rebeldia, até mesmo as crianças, coitados, sofrem muito isso. E a falta de oração, levar as crianças na igreja, ler a Bíblia, está ensinando as crianças as coisas de Deus, as crianças sofrem e não tem ninguém para ajudar. Então, nessa manhã, eu acordada, já tinha até vindo na janela, estava no quarto, e o Senhor falou, eu sou a luz, a estrela resplandecente da manhã, e os pais lê a Bíblia para as crianças, para eles melhorar espiritualmente. Então, ele quer, assim, por quê? Que você melhore espiritualmente, o seu corpo melhora físico e espiritual, porque o Senhor toca em cada célula de nosso corpo. É só nós usar a nossa fé e pedir Ele. Então, eu estou fazendo essa gravação para os pais, os responsáveis, ficar mais atentos. E para vocês também. Vocês têm que preocupar com a sua salvação. Vocês, às vezes, não vai na igreja. Eu falo que muitos pais têm filho, não sabem nem lembrar de Deus nem um minuto. Às vezes é mais fácil brigar do que louvar o Senhor. Eu falo para vocês que louvar o Senhor, vocês terão resultado com isso. Porque que não fazer isso, vai chegar um momento que vocês vão ficar igual a Torre de Babel, confundidos e perdidos, e sem saber o que fazer, tá bom? Eu faço essa gravação para glorificar o Deus Todo-Poderoso. Amém? E também vou falar algo muito importante que aconteceu esta semana. O Senhor mostrou a cozinha e falou assim, olha, você vai comprar um armário novo e vai colocar esse lado. E esse lado aqui vai ficar mais espaçoso, porque você vai tirar esse aqui e esse aqui vai sobrar mais espaço, porque ele é maior. E assim eu falei, tá bom, Senhor, eu vou fazer isso. E você pega esses aqui e dá para aquela pessoa que está montando uma casa. E mostrou algumas coisas que era para me fazer, para dar para aquela pessoa. E também ainda falou, faz um pudim e leva para aquela pessoa porque ele gosta. Esse é o nome daquela pessoa. É assim que ele falou, eu levantei, fiz o pudim e levei para aquela pessoa. E levei as coisas que ele citou que era para levar também. E eu falei, pai, eu vou fazer essa gravação para glorificar o seu nome. E ele falou, um milagre para aquela pessoa que eu estou fazendo. Quando eu cheguei lá, aquela pessoa me contou as coisas, que as coisas estavam dando tudo errado. Mas naquele dia ele saiu e tudo deu certo. E eu falei, então é um milagre que Deus falou que ia fazer para você. Por isso que deu certo. E eu estou te contando que é verdade. Você confia no Senhor e no Espírito Santo, porque Ele é a luz verdadeira. E quando Ele fala, é isso mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por que também estou filmando aqui em frente àquela montanha? Não tá dando para ver o pico da montanha porque as nuvens brancas estão tampando ela. Mas há muitos anos atrás eu tinha visão daquela montanha. Uma luz resplandecente aparecia e ele falava comigo várias coisas, representando que ele era o próprio Deus vivo. E também falou sobre esse local que ia ter uma igreja que chama O Coração de Deus. E não tem igreja, mas no mundo espiritual ela existe. Então, eu estou gravando essa gravação para glorificar o Deus Todo-Poderoso. Aí aqui também tinha algumas coisas, inclusive uma cesta feita de taquara. Ele falou, leva essa cesta para ele, porque você gosta, leva para ele. E nessa noite eu estava acordada aqui na visão, né? Noite não, o dia já amanheceu, eu meditando a palavra, ele mostrou uma cesta redonda. Ele falou assim, olha a cesta, no mundo espiritual ela já existe. Então, Deus, Ele gosta de apresentar as coisas pra gente no mundo espiritual, pra gente viver a fé cada vez mais. E a gente devemos viver em oração, ler a Bíblia, meditar bastante, ouvir bastante os hinos, ir na igreja. Quem não sabe ler, coloca compra um pendrive, procura um lugar e paga para colocar as orações, os louvores, a Bíblia, e passa a ouvir a palavra de Deus. Ele é a própria luz.
E vai na igreja, dá atenção. Quando chegar na igreja, não fica conversando não, porque tem gente que vai na igreja, eles conversam tanto, que às vezes prejudica até a concentração da gente. Quantas vezes eu saí de perto da pessoa por causa disso? Porque às vezes fala tanto no ouvido da gente que parece que eles nem tá dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus. Eu saio de perto, porque eu gosto de concentrar, eu gosto muito de ajoelhar quando chego na igreja e concentrar totalmente no mundo espiritual. Então essa gravação é para glorificar o Deus Todo-Poderoso que eu estou fazendo, porque Ele quer mais que a gente dá atenção a Ele. Eu também tive uma visão muito terrível na hora que Ele falou, apareceu para mim, na visão. Aí tinha um louvor assim, olha, aparecia a tentação, fazendo uma bagunça, e depois apareceu Ele vestido, calça jeans azul e camisa pole azul, e apareceu 3 crianças, tudo com olhos azuis. E ele perguntou, e apareceu um monte de folha, e uma escuridão do lado, de uma lata, tipo aquela lata de tinta furada na boca, e tudo escuro. Eu olhar para o lado, eu olhar para Jesus na frente e as 3 crianças. Ele falava, que cor é a luz dos seus olhos? Eu falava, a luz dos meus olhos são azuis. Tinha um monte de folha, ele tirava. E aquele foi repetindo. Depois apareceu a voz assim, falava assim, eu sou a planta de Deus, e eu vim da natureza de Deus. Eu sou a planta de Deus e vim da natureza de Deus. Aí estava falando assim, Jesus que estava lá com aqueles meninos de olhos azuis, é nosso Pai. Então nós não devemos esquecer do nosso Pai. Devemos procurar Ele, porque Ele quer cuidar de nós todos os momentos e nos livrar de todo mal. Amém? Essa gravação estou fazendo para glorificar o Deus, porque essas visões não podem ser esquecidas. Aí eu fazendo as orações agora de manhã acordada, ele mostrou várias plantas quebradas. Falei assim, Senhor, o que significa isso? Ele falou assim, as plantas estão quebradas bem mesmo assim no pé. É porque o mundo está igual a Torre de Babel. Eles estão confundidos. Porque não procura Deus, né, gente? Ele deixou a lição aí. Ler a Bíblia. É para ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Que a pessoa não lê a Bíblia, ele não vai ter conhecimento divino. E como é que ele vai lutar pela sua salvação? Essas são minhas palavras, mas pode ler, que você vai encontrar lá salvação. Por quê? O Senhor Jesus é o próprio Salvador. Que Ele é o próprio Salvador, nós temos que meditar a palavra dEle, buscar a palavra dEle, sempre viver em oração, sempre viver em comunhão com Ele, porque Ele quer isso. Essa semana mesmo, meditando, Ele falou assim, foi ontem, você está em comunhão com Deus, Maria, porque eu vivo meditando, as batalhas vêm, as lutas vêm, e eu continuo glorificando a Deus. Vem cá, parece cada coisa no quadro que nem parece ser real. Então, a hora que eu falo, papai, tem misericórdia, me ajuda, tá tão difícil, me restaura. E ele fala comigo, você está tendo comunhão com Deus. Mas para isso, gente, um tempo atrás, ele falou, Maria, você faz penitência. Eu falei, oh meu Deus, como é que eu vou fazer penitência, que eu não sei. Aí eu tava acordando tarde, tava quase perdendo o emprego. Falei, vou acordar madrugada, eu vou ficar em oração. Uma hora eu levantei 4 horas, outra hora 3h30, outra hora 2h30, outra hora meia-noite, e não dormia mais, ficava em oração. E ele começou a falar comigo fervorosamente. Aí ele falou assim, Maria, você coloca a novena do Arcanjo Miguel. Era volta de 00:30. Coloquei. Bateu um sininho e ele falou, estamos juntos, quando eu vi o Arcanjo Miguel do meu lado. E assim eu passei a ter uma fé fervorosamente no Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel, ele deixou bem claro, ele é defensor do cristão. E Arcanjo Miguel, de vez em quando, aparece para mim, sabe? Com uma espada assim, ó, pronta para atingir o inimigo. Vou deixar bem claro, gente, o nosso inimigo não é carne e sangue, não. É Satanás e todos os espíritos que vivem nos ares. Eu tenho muitas visões dessas coisas, são coisas terríveis, que a pessoa não fica firme na fé, ele cai. Eu vou ser sincera para você, eu vivo muito de jejum e oração para mim
dar conta dessas coisas, porque isso é muito pesado, isso é muito difícil. É isso que gera muita doença, muita confusão, muita enfermidade nas pessoas, acidente, problema. Eu já vi muita coisa ruim. Por isso que vocês nunca devemos sair de casa sem dar glória a Deus, sem agradecer a Deus, tá bom? Pena, né? Uma oração tão boa, o cachorro começou a latir. Fique com Deus e bom dia, que Deus abençoe o seu dia. E busque o Senhor, que Ele vai ajudar vocês cada dia, cada segundo e cada momento. Amém? E fique com Deus. Glória a Deus, aleluia. Tive que parar o cachorro. Nossa.